Eu queria reservar um vídeo especial apenas para falar daquela divisão em 7 dos níveis de psiquismo das formas vivas, justamente porque eu acredito que esse seja um assunto muito interessante, muito rico, que merece um aprofundamento para o resto da vida e a gente pode tirar várias coisas a partir daí. Então, vejam bem aqui essa tabela que mostra a evolução do psiquismo, ou a gente poderia dizer o nível de consciência. Se a gente for pegar o primeiro deles, e tudo aqui é no âmbito de alfa, psíquico, né? Alguma coisa imaterial, mesmo que diga respeito a formas orgânicas que usam da matéria para conseguir existir, né? Se reproduzir, viver e executar trabalho. Então vejam só, o nível de psiquismo de sensibilidade vegetal é típico das plantas, né? Então a planta tem um psiquismo, tem alguns graus de liberdade, né? Ela tem a opção de, eu não diria uma opção de escolha consciente, mas ela tem um certo tipo de mobilidade que a matéria não tem, né? Quando nasce o sol, a planta tende a crescer, né, ou apontar em direção ao sol. Num ambiente, né, ou dependendo de como você alimenta a terra, a planta pode crescer ou não crescer, né? E, claro, dentro de limites. Mas você percebe que a planta tem características que a matéria inerte não tem, né? Existe uma série de coisas interessantes aí. E ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Ela tem um motor interno, né? Ela tem alguma força pulsante interna que a faz ir crescendo, se desenvolvendo, né? De uma semente pequena você obtém uma árvore enorme, né? A matéria não tem essa característica. Você deixa uma pedrinha, você pode esculpir uma pedrinha em forma de semente. Você bota na terra, nas mesmas condições, essa pedrinha vai continuar lá, vai continuar e não vai acontecer nada. Então, percebam que existe um princípio psíquico. Você não precisa ser cientista, né, ter doutorado, ter publicações, viver enterrado no ambiente acadêmico para perceber que, assim, existe alguma coisa dentro da matéria viva, que a gente conhece como viva, que a caracteriza como viva. Isso é algo imaterial, né? Mesmo que ela faça uso de um organismo muito mais elaborado do que um organismo mineral, né? Um corpo humano, o corpo de um animal é muito mais elaborado do que um planeta, né? Que não tenha vida, uma rocha enorme, uma montanha que não tenha nenhum tipo de vida, né? Então, assim, você consegue atingir uma dimensão infinita, você atinge, né, algo infinitamente superior em termos qualitativos, não em termos quantitativos, né, de matéria ou energia. Apesar de você fazer uso dessas coisas, né, para você conseguir manifestar. Daí, subindo, a gente tem outros psiquismos que se tornam cada vez mais complexos, né? O instinto animal, que inclusive o ser humano, ele possui sensibilidade vegetal. A gente também tem várias coisas instintivas, né, que se assemelham aos animais. Então o animal chega até esse nível, né? Então ele tem um outro tipo de mobilidade, maior do que o das plantas, mas ainda assim ele não consegue ter aquilo que a gente denomina de livre-arbítrio, que desponta nas formas humanas, né, no ser humano. Então o animal, mesmo tendo essa mobilidade, mesmo tendo alguma coisa substancialmente diferente
da matéria inerte e mesmo dos vegetais, ele não tem responsabilidade, ele não tem livre-arbítrio, então ele não pode ser considerado culpado, né? Nesse sentido, o animal é sempre inocente, né? Porque assim, ele não tem de fato escolha, mas ao mesmo tempo ele tem uma certa liberdade de atuar no âmbito físico. Quando a gente fala aqui em liberdade, eu venho desenvolvendo essa ideia há alguns tempos. Para quem for pensando mais a fundo, a pessoa vai perceber que eu falo que o animal tem liberdade, né? As formas vivas, né? E a matéria não tem. O ser humano também tem, mas o ser humano tem livre-arbítrio, o animal não tem. Mas daí a pessoa pode se perguntar, mas o animal ele também é livre, você falou? Ele pode... tem mais liberdades de coisas? Qual seria a diferença entre a liberdade do ser humano e a liberdade das coisas infra-humanas, né? Plantas e animais? Bom, eu vejo dessa maneira. Me parece que a liberdade, quando desponta as formas vivas, né? Todo o âmbito que a biologia estuda, você tem uma liberdade no sentido, no plano físico, de mobilidade, né, que a matéria não tem. A matéria se mexe, né, faz um monte de pirueta às vezes, mas tudo ela sofre as ações de forças que provém de campos, né, de condições. A planta, o animal, eles têm liberdade para fazer de uma maneira ou de outra no âmbito físico. Então é uma liberdade que diz respeito ao físico. Eu posso até chamar de liberdade física, que o humano também tem, obviamente. E a matéria não tem, apesar dela ser uma coisa física e às vezes ter muito maior quantidade de energia e massa do que um organismo vivo, coisa que é muito comum, né? Mas no ser humano desponta um tipo de liberdade que seria não só a liberdade de coisas físicas, né, dos movimentos, nas coisas baseadas no sentido, mas uma liberdade baseada no pensamento, uma liberdade no campo psíquico, né, no mental, né, e também para os seres mais evoluídos ainda, no âmbito espiritual, que seria o aspecto de alfa puro mesmo. Então, no ser humano desponta uma liberdade plena. E quando você começa a ter liberdade, não do alfa atuando em gama conforme quer, mas do alfa atuando também no próprio âmbito de alfa, né, como quer, daí você fala que o ser tem livre-arbítrio. Ele pode olhar para si mesmo, para o seu processo, né, psíquico e evoluí-lo, torná-lo melhor. É como o espírito se auto-elaborando. Vocês já ouviram essa palavra, auto-elaboração? O ser que está por si mesmo se trabalhando. Então, essa é a auto-elaboração do espírito, que é típico do ser humano para formas mais evoluídas, né? Que o ser humano que a gente não conhece por hora, né? Mas, então, essa seria a grande diferença entre os seres humanos e os restos das espécies vivas neste planeta. E vejam que interessante, porque isso nasce justamente a partir do psiquismo do raciocínio, né? Você tem uma certa intuição inconsciente entre esses dois, coisa que eu vou falar mais à frente, mas a intuição seria uma qualidade humana que não necessariamente faz o ser humano antever coisas, chegar a descobertas geniais ou tudo mais, que seria a intuição consciente. Você também tem, eu não diria nem que ela é ruim, né? Mas é uma intuição que é como um flash, né? Uma inspiração, é algo que se tem gênios, né?
de qualquer campo tem esporadicamente, mas não é uma coisa que faz parte de fato do seu cotidiano. O Bald, por exemplo, tinha uma intuição de tipo consciente, né? A superconsciência. Muitos gênios têm um raciocínio afiadíssimo, né? Mas as chispas de intuição deles são inconscientes. E daí, assim, você pode se perguntar por que ela está atrás do raciocínio, né, da razão, e não do lado, né, logo antes da intuição consciente. E, de fato, né, me parece que se você tem... Muitas pessoas têm essa intuição inconsciente, só que não conseguem conduzir suas vidas, né, nunca chegar a grandes descobertas e até fazer muita asneira por aí, pelo que eu vejo. Então, eu vejo que essa classificação, né, da intuição inconsciente sendo evolutivamente menos abrangente, né, menos capaz do que o intelecto, a razão, eu acho bem coerente com a ordem que foi colocado aqui por sua voz. Inclusive, muitos médiums por aí têm uma sensibilidade de perceber, né, pessoas desencarnadas, captam mensagens, né, e tudo mais. Mas se você for ver, a capacidade deles perceberem a realidade é muito limitada. Inclusive, a vida de muitos médiums por aí não é grande coisa. Você tem pessoas, às vezes, que não têm nenhum tipo de sensibilidade para perceber espíritos, coisas do tipo. São pessoas mais presas ao raciocínio, racionais, mas não totalmente viciadas no raciocínio, mas gostam de fazer muito baseado na nossa lógica atual as coisas, e até um pouco conscientes, mas são pessoas que conseguem conduzir a vida muito melhor e fazer muito mais bem às outras pessoas, a despeito de não terem esse tipo de sensibilidade que muitos médiums têm. Diga-se de passagem, esse tipo de mediunidade aqui é uma mediunidade baixa, né? O que o Bald chama aquela mediunidade de nível físico ou de nível intelectual baixo, né? Que capta ondas barônticas. Baros é pesado, vem do grego, ontos, ondas, né? Correntes. Então você capta pensamentos densos, muito presos às coisas do mundo, mesmo que sejam de seres que tenham desencarnados, né? Tem até aquela história, aquele dizer famoso, morreu não vira santo, né? Assim, você não muda o seu nível de consciência pelo simples fato de desencarnar, né? Isso tem a ver com encarnação e desencarne. É diferente de ressurreição, que é outra coisa que a gente vai entender mais o que significa, né? Ressurreição não é essa coisa do corpo, né? No dia tal, no julgamento, você vai sair em corpo e ser julgado por um barbudo. Não é esse aqui o conceito de ressurreição. É muito mais profundo, muito mais interessante, né? E um fenômeno real, diga-se de passagem. Então, quando a gente adentra aqui no âmbito do raciocínio, né, da razão, isso é o que caracteriza o nível de consciência humano, especialmente no nível atual no nosso planeta, né? E daí você tem depois, entre a intuição e a razão, a consciência, e depois da intuição uma consciência unitária, que eu vou estar falando mais à frente. Mas os três grandes desses 7, né, os 3 eixos principais, marcantes, seriam o instinto, o raciocínio e a superconsciência, ou a intuição consciente, né, que vai ser retomado nesse livro mais à frente, quando for feito um estudo dos níveis de consciência. E, bom, daí você tem várias coisas, né? Por que ele colocou a palavra consciência entre raciocínio e intuição? Para mim, na minha visão aqui, baseado na minha vida e no que eu estudo, no que eu leciono, eu pesquiso, a consciência, né, um ser que está num nível cujo eixo de gravidade do psiquismo está nesse consciência, ele opera baseado no pensamento sistêmico,
do que no pensamento meramente técnico, que é típico de quem está no nível raciocínio. E não confundam as coisas, né? O técnico aqui tem um significado abrangente, sistêmico também. Você pode, por exemplo, estudar história, ensinar história, sociologia e mesmo filosofia ou teologia, né? Com um nível de consciência racional, com intelecto apenas, um nível técnico, né? Você vê tudo como uma técnica, como bolinhas, tal, relacionados de uma forma rígida, que não evoluem com o tempo, não se relacionam com si e tal. Dá para você ensinar coisas do âmbito humano com uma visão técnica, o que infelizmente muitas pessoas fazem. Da mesma forma, você pode ensinar, por exemplo, coisas da engenharia, do âmbito físico, né? Coisas tidas como técnico no sentido de que vão ser construídas aparatos, e geralmente são físicos, né? São artificiais, inclusive todos, né? Só que você pode ensinar isso com um nível de consciência, um nível de psiquismo de consciência, né? Um pensamento sistêmico, não deixando de lado a parte intelectual, claro, e até mesmo de nível intuitivo, né? Teleologicamente, que apontando para as finalidades das coisas. E vice-versa, né? Você pode também ter um professor de humanas fantástico, que seja intuitivo, que é raríssimo, né? Ou tem um pensamento, uma visão sistêmica da vida, da história, dos fenômenos geológicos e tudo mais, por aí vai, né? Mas a questão não é o que você faz, seja você encanador, ou poeta, ou músico, ou biólogo, ou engenheiro, ou cientista espacial, ou médico, ou administrador, ou juiz, ou por aí vai, né? Ou camponês. Qualquer coisa que você seja, o que é importante é você sempre estar expandindo a sua consciência para você ir adquirindo níveis cada vez mais altos que vão governar a sua vida e, por consequência, em última instância, a sua vivência, vão lhe dar vivência das coisas. Então, isso é o mais importante aqui. Eu acho que nesse tempo que eu fiquei aqui falando, que foi bastante, eu acho que deu para passar uma ideia, uma boa ideia do que a gente quer dizer com essa classificação. E aquela coisinha agora que parece só umas palavrinhas de ordem aqui, na grande síntese, eu acho que para vocês que estão acompanhando com vontade, né, dedicação, se vocês estão realmente aqui envolvidos de corpo e alma, vocês conseguem agora ver muito mais coisa relativo a essas questões, que é o objetivo da minha exposição aqui, inclusive, né? Então, com isso a gente encerra essa breve passagem ao capítulo 19 e no próximo a gente vai continuar falando de coisas tão ou mais interessantes quanto esta aqui. A gente se vê na próxima. Saudações fraternas a todos vocês.